O ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Novo, defendeu em entrevista a desobediência civil diante da suspensão do X, o antigo Twitter aqui no Brasil. Para Deltan, os usuários interessados em continuar usando a rede devem utilizar VPN, independentemente da decisão do judiciário. A suspensão do X ou do X, como você queira, foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 30 de agosto. Desde então, os usuários brasileiros da plataforma perderam acesso à rede comandada por Elon Musk. Segundo Deltan Dallagnol, ele é favorável que os usuários usem sim a rede social através do VPN. O VPN é aquela rede virtual privada, né? Você consegue alterar a sua localização de país e aí você consegue nessa manobra acessar, portanto, o seu Twitter ou o seu X. Tinha muita gente da classe política, inclusive, fazendo isso, né? O Virtual Private Network, tem um nome lá todo chique, mas basicamente é isso. Você consegue, por uma conexão de fora, ter acesso ainda ao X, simulando estar fora do Brasil. Esse tipo de manobra foi vetada por Alexandre de Moraes, que estabeleceu multa de R$50 mil em caso de descumprimento. Em entrevista ao jornal o Globo, o ex-procurador federal diz que a decisão de Moraes é, abre aspas, manifestamente ilegal e por isso não pode ser cumprida, fecha aspas. Entendo como completamente legítima a desobediência civil à ordem manifestantemente inconstitucional. Plenamente legítimo não é que a decisão é ilegal, disse ele, inconstitucional, discutível, é manifestamente. Não existe nada, nenhuma instância, nenhum judiciário, nenhuma possibilidade de obrigar alguém a cumprir uma decisão judicial e tomar uma multa sem a pessoa fazer parte daquela relação processual. Isso não existe, fecha aspas, disparou aí Deltan Dallagnol. O ex-procurador ainda afirmou que ameaçar a população brasileira com multas sem que as pessoas façam parte da decisão judicial é ilegal. Segundo Dallagnol, a pessoa não pode saber da decisão automaticamente, acessar o VPN e não pode ser punida por isso, segundo ele. Além disso, o ex-deputado afirmou que descumprir as ordens que permitem a escravidão não é você dar margem a uma desordem e ressaltou que o que está havendo no Brasil, segundo ele, é uma violação frontal à Constituição, às leis e à ordem moral. E segundo o entendimento de Dallagnol, parlamentares da oposição protocolaram hoje às 16h um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. A iniciativa é liderada pelos deputados Coronel Meira, do PL de Pernambuco, Gustavo Gayer, do PL de Goiás e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, com apoio de cerca de 150 congressistas que defendem a destituição de Moraes da corte. Os parlamentares alegam que o ministro Alexandre de Moraes cometeu abuso de poder e violação de direito constitucional. Entre os principais argumentos que eles apresentaram estão a afirmação de que as decisões e ações de Moraes ameaçam a Constituição Federal e de que ele interfere indevidamente em outros poderes. O processo de impeachment de um ministro do STF é iniciado pelo Senado. Cabe à presidência, sob o comando do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, aceitar a denúncia e autorizar, então, os trâmites para a abertura de investigação contra o magistrado da Suprema Corte. Vamos lá. O impeachment é um processo que tem várias fases e, geralmente, o Brasil acompanhou alguns já, principalmente a presidência da República, 2 vezes em 30 anos, o que é muito pouco tempo. O começo é assim mesmo. Você não vai dar em nada, tem um monte de pedido lá arquivado, e ele começa aos pouquinhos a entrar na vida das pessoas. E por que isso é importante? Porque o impeachment, ele tem necessariamente, qualquer processo, seja ele do presidente a um vereador de uma cidade, ele tem 2 colunas, a jurídica e a política. Uma não funciona sem a outra. Você pode não gostar da pessoa, mas se não tiver nada juridicamente contra ela, é um azar seu, não goste e viva a sua vida. Agora, se tiver uma questão jurídica, mas não tiver apoio popular, não tiver a coluna do apoiamento social mesmo, né, não tiver a coluna política, também a questão jurídica, né, vai ser dada alguma volta ali, como se diz aí no interior, né, para tudo tem argumento nessa vida quando se trata de advogado defendendo. Então, é mais ou menos isso. A mim parece que o processo de impeachment de Alexandre de Moraes está muito longe.
Muito longe. Não vejo o Pacheco com ânimo para pautar isso, e depende exclusivamente dele e do Senado da República. Agora, essa iniciativa do Congresso Nacional, mais precisamente da Câmara dos Deputados, vai dando a vertente política que eu estou contando aqui. A Câmara dos Deputados pode fazer o quê? Nada. Constitucionalmente, nada sobre esse assunto. Isso cabe ao Senado. Mas é pressão. Estão batendo. Como diz um amigo meu, que é um dos maiores cientistas sociais que eu conheço, fala o seguinte, o impeachment começa na conversa do bar. De repente, é um zum, as pessoas começam a falar, olha, mas o que aconteceu? E aquilo vai tomando corpo. Reforço. Está muito distante um processo de impeachment de Alexandre de Moraes, mas esse zum do bar me parece que já existe. E os deputados pautando isso, fazendo esse pedido, é mais um zum nesta conversa. Então vamos acompanhar para ver o que ocorre. Reforço, acho que está muito longe o processo em si, mas que há clima se criando para isso, isso há. A insatisfação de deputados e ex-deputados, né? A gente tem ali o Deltan Dallagnol, que eu particularmente vivi para ver um ex-procurador de justiça que foi para a classe política incentivar a desobediência civil, né? Diante dessa questão, falando, inclusive, né? Que a ordem é completamente inconstitucional e levando as pessoas a essa questão, que ninguém poderá ser responsabilizado a público, erguendo essa bandeira, né? Enfim, uma pessoa que trabalhou diretamente ali com o Ministério Público Federal. De qualquer forma, Marco, apesar dessa proibição, tem um levantamento publicado hoje, inclusive, no UOL, que traz que a suspensão do X no Brasil acabou provocando uma espécie de universos paralelos, principalmente no campo da direita. As pessoas não deixaram de usar e sim aderiram ao VPM, né? Tem um levantamento que eles ouviram de uma consultoria chamada Arquimedes, que leva a uma conclusão de que cerca de 20% do movimento habitual no Brasil permanece lá no X ainda funcionando. Tem que ver se aí para todo mundo, esses 20% que utilizam, haverá então essa punição prometida aí com essa multa super pesada. Você falou em universo paralelo, é um pouco disso. Você acreditar que o Brasil inteiro vai usar VPN é maluquice, não vai. Tanto que o dado é que 20% das pessoas teriam ficado ali postando online. Essa questão do Deltan, ele tem mostrado essa vertente dele mais agitadora. Até por isso talvez tenha sido caçado. Outros ex-Lava Jato que tomaram posturas mais moderadas seguiram no cargo. E você veja, tem ali, por exemplo, alguns veículos de imprensa, inclusive, que estão alegando o seguinte: olha, nós temos correspondentes fora do Brasil e é eles que estão alimentando essas redes. Há políticos que estão dizendo a mesma coisa, tem amigos fora do Brasil e estão mantendo ali as contas no X e assim por diante. É muito ruim ter de um dia para o outro uma rede que tinha aí pelo menos 20 milhões de pessoas no Brasil excluída. E você veja que as coisas vão escalando. Daí a Starlink, que é outra empresa do Musk, até falou no começo, deu um rompante dizendo que ia liberar o acesso, voltou atrás. Agora já proibiu o acesso também. Então você vê que a mão pesada da censura, ela vai ficando cada vez mais pesada. Não acredito em uma solução para esse caso. Acho que virou uma briga, daquelas brigas de quinta série, inclusive, entre um ministro da Suprema Corte e um empresário. Todo mundo ali tem o seu grau de birra, não tem outra palavra, de birra, e a gente vai assistindo tudo isso de forma até bem pacífica enquanto sociedade. É importante que o debate ocorra no Senado, importante falar isso. Nós temos que defender aqui a Constituição e tem que cobrar do Senado uma ampla discussão sobre o assunto e, se os senadores entenderem que isso cabe, punições aos envolvidos. É o Senado que tem essa bola, Rafael Moron, e nós temos que cobrar que o Senado faça esse debate.